Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo da Série D, jogos de ida do mata-mata, segunda fase da Série D. Todos os 16 jogos foram completados, inclusive, o jogo lá de Itabuna, né, que foi lá no estádio Pituaçu, em Salvador, terminou agorinha há pouco, faz menos de 10 minutos que terminou o último jogo. Então a gente vai trazer tudo o que aconteceu nos 16 jogos dos jogos de ida da segunda fase, a primeira fase que tem mata-mata nesta Série D. Agora, amigo torcedor! Muito bem, a gente já falou da primeira fase, né, que terminou aí com esses classificados em cada grupo. Se você quiser dar um pause aí, você pode dar, mas a verdade é que o time do grupo A1 joga com os times do grupo A2, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro contra o segundo e o quarto contra o primeiro, sendo que os primeiros e segundos colocados decidem em casa. Então, nesses jogos de ida, os jogos foram nos locais onde os times ficaram em terceiro e quarto lugares dos seus grupos. Então é assim, time do grupo A1 contra os times do grupo A2, time do grupo A3 contra os times do grupo A4, times do grupo A5 contra os times do grupo A6 e os times do grupo A7 contra os times do grupo A8. Se você quiser entender melhor como funciona essa segunda fase da Série D, tem um vídeo anterior a esse que explica melhor, tá bom? Bom, vamos então ver o que aconteceu nos jogos de ida da Série D. Antes de começar, dos 16 jogos realizados, apenas 2 times venceram em casa, hein? Dos 16 jogos realizados, apenas 2 times venceram em casa. É aquilo que eu falei, os times de melhor colocação estão jogando fora nestes jogos de ida deste mata-mata. Tivemos 9 empates, a grande maioria dos jogos foram empatados, e 5 vitórias de times que jogaram fora de casa, times que venceram e ainda decidem em casa no jogo da volta. Muito bem, então vamos aos jogos, amigo torcedor. Primeiro, olha só, Tocantinópolis e Manauara, esse jogo foi ontem, no sábado, deu empate sem gols lá no primeiro jogo, lá em Tocantinópolis. Bom resultado para o Manauara, que agora leva a decisão para casa. Quem vencer esse confronto entre Tocantinópolis e Manauara vai enfrentar, olha só, o vencedor desse confronto de América e Retrô, que ontem empataram em 1-1, um dos duelos mais esperados, né, desta segunda fase. Esse jogo foi lá na Arena das Dunas e a Fênix foi quem saiu na frente. Gol do Luizinho aos 5 minutos do segundo tempo. Mas o Mecão conseguiu um empate aos 36, cobrança de escanteio. O Rafael pega a bola, mas deixa ela escapar. A zaga do Retrô tenta afastar, mas a bola bate no Rafael e vai pro gol. Tudo igual, 1-1 neste primeiro confronto aí. Vamos mudar a página pra gente ver, ó, Princesa dos Solimões e Altos. Jogo lá em Manacapuru, no Amazonas, a casa do Princesa, e logo com 1 minuto de bola rolando, o Aleph conseguiu abrir o placar para o time da casa. O Jacaré conseguiu igualar o placar aos 14 minutos já do segundo tempo, gol do Juan. Então mais um empate, 1-1, bom resultado para o Altos, que agora decide lá em Teresina. Asa e 13, esse jogo foi hoje, ó, lá em Arapiraca, em Alagoas, e o primeiro tempo foi sem gols. Aí no segundo tempo, aos 23, o 13 abriu o placar com esse gol de falta do Tiaguinho. Porém, 2 minutinhos depois, o Asa empatou com Didira de cabeça. Final do jogo, Asa 1, 13 1, o 13 que teve melhor campanha, decide no próximo domingo, lá em Campina Grande, né? A decisão contra o Asa. Muito bem, vamos aqui para o próximo confronto. Manaus e Maranhão jogaram ontem, né? Lá na Arena Amazônia. O primeiro tempo terminou em 0-0. Aí no início do segundo tempo, aos 5 minutos, o Maranhão abriu o placar com o Brunão. Falhou a zaga aí do Manaus e o Maranhão fez 1-0.
O Gavião empatou aos 18 com Renanzinho, que acertou um bom chute de fora da área. Final, Manaus 1, Maranhão 1. Bom resultado para o Maranhão, que decide agora em casa no próximo domingo. Quem vencer esse duelo vai pegar o vencedor desse duelo aqui, ó. Jacuipense e Iguatu. Mais um jogo empatado, amigo torcedor. Olha só que equilíbrio, hein? Esse jogo foi lá no estádio de Pituaçu, em Salvador. Jogo equilibrado, 0-0. O jogo da volta será no próximo sábado, lá no Ceará. Muito bem. Virando a página aqui para falar de River e Porto Velho. Jogo que acabou agora há pouco. Jogo lá em Teresina, muita emoção. Esse jogo com 1 minuto de jogo de bola rolando, o Luan Viana já fez 1-0 para o time visitante. Aí aos 25, o Edrian chutou de fora da área e empatou o jogo para o River. Aí, logo no início do segundo tempo, o Lucas Mingotti foi expulso, deixando a equipe do River com 1 a menos logo no início do segundo tempo. O Porto Velho aproveitou e logo em seguida, antes dos 10 minutos do segundo tempo, marcou com Fagner, fazendo 2-1. Mesmo com 1 a menos, o River foi pro tudo ou nada e conseguiu um empate nos acréscimos, gol do Leandro Amaro de cabeça. Final de partida, 2-2, River e Porto Velho. O River se livrou aí da derrota em casa, mas vai ter que decidir lá em Rondônia, né? No próximo sábado, se houver outro empate, lembrando, né? Empate no agregado, a gente tem a decisão por pênaltis. Muito bem, quem vai enfrentar River ou Porto Velho é o vencedor desse duelo aí, ó. Atlético Cearense e Itabaiana jogaram hoje também lá em Horizonte, no estádio Domingão, e o Atlético fez 1-0, venceu o Itabaiana, e o Atlético, quarto colocado no seu grupo, o Itabaiana o primeiro, né? Lembra lá que o Atlético conseguiu se classificar com um gol de bicicleta do goleiro nos acréscimos do jogo lá na última rodada da primeira fase, e olha só, o Atlético venceu o Itabaiana, o gol do jogo foi marcado por ele. Ari, o dono do time, fez o gol aos 13 minutos do segundo tempo. Grande resultado para o Atlético Cearense. Nada está decidido, né? Ainda tem que jogar lá em Sergipe, na casa do Itabaiana, mas de qualquer forma vai jogar por um empate o Atlético Cearense no jogo da volta. Muito bem, amigo torcedor, vamos virar a página aqui para falar, olha só, Brasiliense e Real Noroeste, jogo que grande resultado do Jacaré, hein? Esse jogo foi lá em Barra de São Francisco, no Espírito Santo, e o Brasiliense marcou aos 37 minutos com o João Santos, fazendo 1-0, e depois no segundo tempo, aos 3 minutos, uma bela cobrança de falta do Nenê Bonilha, fazendo 2-0 para o Jacaré, um passo gigantesco rumo à classificação, porque agora o Brasiliense pode até perder em casa por um gol de diferença, que estará classificado. E o vencedor desse confronto aí, ó, vai jogar com o vencedor entre Água Santa e Brasil. Olha só, outro duelo muito aguardado, né? Esse jogo foi no sábado lá em Diadema, na Arena Inamar, lá em Diadema, e o time chavante mostrou a sua cara, amigo torcedor. Que resultado incrível para o Brasil de Pelotas. E olha que o Netuno saiu na frente numa cobrança de falta do Gustavo Xuxa, quando já eram jogados 27 minutos do segundo tempo. Aí aos 30 minutos o Brasil empatou de pênalti cobrado pelo Mário Henrique, e a virada veio aos 42, gol do Lucão, fazendo então 2-1 para o Brasil fora de casa, a exemplo do Brasiliense, né? O Brasil dá um passo muito importante para a classificação, tá pintando aí Brasiliense e Brasil de Pelotas na terceira fase. Vamos ver, né? O Água Santa, lógico, tem condição de vencer o Brasil lá em Pelotas também. A situação do Real Noroeste é mais complicada, mas lógico, tem chance também de se classificar. Bom,
Vamos prosseguir aqui com mais um jogo, mais um empate, né? Esse jogo foi ontem, no sábado, Misto e Portuguesa, lá em Cuiabá, no estádio Dutrinha, foi esse jogo. Um bom resultado para a Portuguesa, que leva a decisão para o Rio de Janeiro. O vencedor desse confronto vai enfrentar o vencedor desse confronto aqui, ó. Novo Hamburgo e Maringá também jogaram ontem, né, no sábado. E olha só o que o Dogão aprontou lá em Novo Hamburgo, amigo torcedor, hein? O time da casa saiu na frente aos 14 minutos, gol contra para o Novo Hamburgo. Aí o Maringá empatou aos 34 com o Júlio Rodrigues, que estava livre ali para marcar, né? O primeiro tempo então terminou 1-1, terminou equilibrado. No início do segundo tempo, novamente o Júlio Rodrigues marcou, virando o jogo para o time do Maringá, e aos 16 o Robertinho fez o terceiro do time visitante, 3-1 para o Maringá fora de casa. Aí aos 33 o Pablo diminuiu para o Novo Hamburgo, mas 4 minutos depois o Moraes fez o quarto da equipe do Maringá. Belíssima vitória, a gente não tem esse último gol do Maringá, mas que grande vitória, hein? 4-2, dá um passo gigantesco para a classificação. Eu tô dizendo desde o começo, né, que o Maringá é muito favorito para conseguir o acesso. Vamos ver, né? Vamos ver, tá seguindo muito bem o Dogão lá de Maringá. Passamos aqui para a próxima tela. Craque e Nova Iguaçu, esse jogo foi hoje lá em Catalão, Goiás. Quem se deu bem mesmo foi o time visitante, hein? Grande vitória do Nova Iguaçu, marcando o único gol do jogo aos 35 minutos do segundo tempo. Gol do Xandinho para a equipe do Rio de Janeiro. O craque perdeu um pênalti e teve um jogador expulso também. Aí a coisa ficou complicada para o time lá de Goiás, mas 1-0 só, ainda tem muita chance de reverter o resultado, só que vai ter que jogar mais lá no Rio de Janeiro. Quem passar por esse confronto aqui vai jogar com quem passar por esse confronto aqui, ó. Ontem, Avenida e Inter de Limeira empataram em 0-0, né, lá em Santa Cruz do Sul. Bom resultado para o time do interior de São Paulo, que decide em Limeira no próximo sábado. E agora a gente chega aqui na última tela dos mata-matas, Itabuna e Anápolis. Esse jogo terminou agora há pouco, hein? Lá no estádio de Pituaçu, o primeiro tempo foi 0-0, até que aos 14 minutos do segundo tempo, em lance ali pela direita, Riquelme marcou o gol da equipe baiana. Esse foi então o último jogo aí, que acabou agora há pouco, e o Itabuna sai na frente, vencendo o Anápolis por 1-0, só que o Anápolis agora joga em casa no jogo da volta no próximo sábado. O vencedor desse confronto vai enfrentar, ó, o vencedor desse confronto aqui. Último jogo pra gente falar, Costa Rica e Cianorte, lá em Costa Rica, esse foi esse jogo no Mato Grosso do Sul. Outro grande resultado de um time visitante. O Cianorte fez 1-0 aos 2 minutos do segundo tempo já, com o Rian Felipe. Logo depois, aos 9, foi a vez do Rafael Carvalho ampliar para o time paranaense. E aí, aos 14, o Rian Felipe novamente marcou, fazendo 3-0, 3 gols antes dos 15 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo terminou 0-0. O Costa Rica diminuiu aos 33 com o Pedro Neto cobrando pênalti. Final, Costa Rica 1, Cianorte 3. Grande resultado do Cianorte, hein? Já tá ali com um pé na classificação, porque venceu por 2 gols fora de casa e agora decide em casa, né? É muito difícil a situação do Costa Rica, mas lógico, ninguém tá morto até que apite o último lance da partida. A gente não pode dizer nada, né? Mas certamente o Cianorte também deu um passo gigantesco para a classificação. E só para terminar aqui, amigo torcedor, vamos atualizar para vocês a artilharia do campeonato. Olha só, o Ari marcou gol nessa rodada, o gol da vitória do Atlético Cearense, né?
E agora chega a 9 gols o Ari, veterano Ari, jogou na Europa, chegou aqui, fundou o Atlético Cearense, é o dono do time, tem 9 gols e é o artilheiro da Série D 2024. Depois dele vem o Wesley Smith do Fluminense, o Fluminense que não se classificou para o mata-mata, continua ali o Wesley Smith com 8 gols, e o Thiaguinho, que marcou gol agora nessa rodada do mata-mata pelo 13 e chegou a 8 gols também. Esses são os principais artilheiros. Depois deles vem também o Felipe Pará do River com 7 gols, o Franklin Mascote do Retrô também com 7 gols, e nessa rodada o Luan Viana marcou pelo Porto Velho e chegou também como principal artilheiro aí também com 7 gols. Tá aí para você, amigo torcedor, os principais artilheiros da Série D. Então é isso, amigo torcedor, tá aí para você tudo o que aconteceu nos jogos de ida da segunda fase da Série D. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre bem legal ter você com a gente. E é lógico, pode fazer o seu comentário que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!